Fala galera, vesti hoje minha camisa da Celeste Olímpica, da seleção uruguaia, para vir aqui conversar sobre a vitória do Grêmio diante do São Paulo de Rio Grande, na Arena, 1-0, gol de pênalti do Maicon. E aí você vai me perguntar se não assistiu o jogo. Como é que pode o Grêmio, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, ter vencido por 1-0, gol de pênalti, o lanterna do Campeonato Gaúcho? A explicação está justamente na história recente do Grêmio no Campeonato Gaúcho, no cenário que o Grêmio vem enfrentando nos últimos anos aqui no nosso terreno, na nossa aldeia. O sistema tático do Grêmio é esse, todo mundo já conhece, é o 4-2-3-1, hoje com as novidades do Léo Gomes como lateral direito, a dupla de volantes seguiu a mesma, Jailson e Maicon, o mesmo dos últimos jogos, o Cícero como um camisa 10, como um articulador atrás do centroavante, que foi Hernani Brocador, Ramiro aberto na direita, Everton na esquerda, os dois laterais e os dois zagueiros bem postados. É o 4-2-3-1 que já deu o título da Copa do Brasil em 2016, que deu o título da Libertadores em 2017 e o título da Recopa esse ano, mas que não rendeu campeonatos gaúchos nos últimos tempos. E é justamente o tema desse vídeo. Por que o gauchão engana? Se diz que o gauchão engana bobo. Por quê? Porque o gauchão oferece um terreno completamente diferente dos terrenos que o Grêmio, que o Internacional, que os grandes clubes estão acostumados a disputar em Copa do Brasil, em Brasileirão, em Libertadores, quando eles também são agredidos. No gauchão, o time adversário, principalmente jogando aqui em Porto Alegre, se porta de uma maneira já costumeira. 2 linhas de 4, bem fechadinho. Lá na frente, um atacante, um meia, quem sabe, ou 2 atacantes. Foi assim que o São Paulo se comportou. Enquanto teve gás, até saiu, subiu um pouco as linhas, marcou uma pressão média alta, mas depois que acabou o gás, se recuou, se retrancou e tentou segurar o 0-0 aqui em Porto Alegre. Não tem erro nisso, tem menos qualidade técnica, é justamente esse o jogo das equipes como São Paulo e Rio Grande. E a dificuldade do Grêmio foi furar esses bloqueios, Não conseguia, principalmente com os 2 volantes batendo cabeça, o Jailson sem função nenhuma em campo, o Cícero com uma dificuldade tremenda de cair entre as linhas, uma facilidade que o Luan tem, mas que o Cícero, por ser um volante, não conseguiu, e a bola não chegava redonda para o Hernani Brocador, que também não está entrosado com esse time. Então, no intervalo do jogo, o que fez o Renato? Tirou o Leonardo Gomes, que com todo respeito a esse atleta, está muito aquém do nível do tricolor, e tirou também o Jailson, que, como eu disse, estava sem função em campo. O Ramiro, que estava aberto na extrema-direita, baixou para a lateral, é um jogador que pode executar essa função, já o fez. O Cícero baixou para sua função de origem, que é um volante de infiltração, enquanto o Maicon é um jogador mais posicionado para dar aquele passe em profundidade, buscando as pontas e até o centroavante. E aí, o Alisson passou a executar essa função aberta pelo lado direito, que era do Ramiro. E aqui o Tony Anderson, que é o jogador no elenco do Grêmio que mais se aproxima ao Luan, de movimentação, funciona até como um falso 9 e assim inclusive terminou o jogo, E lá na frente o Hernani Brocador. No segundo tempo, o Grêmio mais agressivo, com o Ramiro subindo, o Cortez pela esquerda, o Alisson fazendo o facão assim como o Everton, o Hernani na área presente, Tony Anderson flutuando, o Cícero infiltrando, o Maicon dando passe em profundidade, o Grêmio encurralou o São Paulo de Rio Grande. E até não criou muitas chances contra a meta do goleiro adversário, mas foi o bastante para que Alisson sofresse o pênalti que o Maicon acabou convertendo. E é interessante porque alguém pode questionar o seguinte: se jogou melhor assim, com o Ramiro de lateral, com o Cícero recuado para o lado do Maicon, por que já não inicia jogando assim nos próximos jogos do Campeonato Gaúcho, com exceção do Clássico Grenal? O Guardiola, grande técnico Pep Guardiola, faz isso, vai variando a sua escalação do seu time de acordo com o adversário. Às vezes, no campeonato inglês, contra um adversário mais frágil, um time muito mais ofensivo do que uma equipe que vai ser escalada na Champions League. Por que o Renato não faz isso? É uma pergunta. Por que não? Mas no Campeonato Gaúcho, há a repetição da mesma escalação que vai jogar nos torneios maiores, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Acontece que nesses torneios maiores, nesses certames de maior competitividade, enfrentando clubes maiores de tradição, o Grêmio vai encontrar mais espaços. Por quê? São Paulo, lá de São Paulo, Palmeiras, um Boca Juniors, um River Plate, vão buscar também atacar o Grêmio e automaticamente vão dar espaço para que Everton infiltre mais, que o Luan brilhe um pouco mais, que o Cícero tenha sua infiltração, que o Maicon acerte um passo em profundidade com mais facilidade. E aí o terreno fica mais fértil para o Grêmio. Essa é a explicação, portanto, para que o Grêmio tenha sido surpreendido pelo Juventude em 2016, pelo Novo Hamburgo em 2017, na briga de Davi e Golias, às vezes
o Davi vence, tá na história, né? E na história recente do Grêmio, no Campeonato Gaúcho, às vezes o Grêmio é surpreendido por um time menor, que vem com uma estratégia bem montada aqui em Porto Alegre e acaba surpreendendo. Não foi o caso do São Paulo de Rio Grande, mas ajuda a explicar por que o Grêmio nem sempre obtém sucesso no Gauchão, e esse ano está até sofrendo um pouco para classificar, ainda não carimbou o seu passaporte à próxima fase do estadual, mas segue sendo uma equipe muito forte em competições tradicionais, como Libertadores, Recopa recém-conquistada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, porque é um time que gosta de ter a bola, mas precisa do espaço para frutificar. É isso, gente. Um forte abraço a todos.